Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com o CM Debate, gravando no dia 31 de março, e depois a gente vai falar mais sobre essa data, mas no meio do turbilhão das coisas que vem acontecendo na política. Então pode ser que a gente fale alguma coisa aqui e na próxima semana mude tudo, Célio, mas esses 2 dias são 2 dias chaves para o fechamento das chapas proporcionais do executivo, a presidente, tanto nacional quanto local. Vamos focar nesse primeiro bloco no nacional. A gente, 31 de março, uma quinta-feira, é o dia que a gente está gravando, né? 2 bombas aconteceram logo pela manhã, Célio. A desistência da candidatura do Dória. O Dória ainda vai ter uma coletiva, mas ele já falou para toda a imprensa, já deu. E a saída do Dória do PSDB para a União Brasil. E a ida do Moro, também do Podemos, para a União Brasil, também desistindo da candidatura à presidência, num pacto que almeja formalizar uma chapa única para todos esses partidos, PSDB, Podemos, União Brasil, até o PSD de Kassab. Isso lhe surpreendeu, Célio? Como é que você vê essa movimentação? É o nascimento da terceira via ou o fim do que nunca teve? O atestado de óbito definitivo, né? A surpresa embora a situação fosse muito difícil para ele, mas não deixa de ser uma grande surpresa a decisão do Dória, né? Do João Dória. Não, ele tinha, mas era o discurso, né? Ele vinha demonstrando irritação com os movimentos de descontentes do resultado das prévias que ele ganhou, né? Em cima do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tinha dado declarações reiteradas de que era o candidato a presidente, né, ia tocar, deixaria o governo agora, teria que se descompatibilizar, e a decisão dele surpreende porque chacoalha realmente bastante o quadro e nem sabemos ainda, não dá nem para avaliar ainda a consequência maior, que consequências imediatas e no médio e longo prazo haverá para o PSDB, né? Que vem se desmilinguindo ao longo dos anos, né? E eu acho que passa agora pelo momento mais crítico, mais difícil em termos de organização, de liderança, né? Crise de liderança. O João Dória, isso também mostra, me parece, que definitivamente ele não conseguiu ser o nome que harmonizasse, que juntasse o partido. Aí, pelo contrário, né? Foi um nome que acabou causando mais discórdia, dissidências dentro do partido do que qualquer outra coisa. E mais ou menos natural, porque a ascensão dele também se deu de maneira bastante complicada ao praticamente trair, né, o grande padrinho dele, que era o governador Geraldo Alckmin, né? A ver, né, uma decisão agora, né, em cima da hora, muda bastante o quadro, embora o Dória não tivesse voto. Tem 2 pontos, 3 pontos e tal. Mas, de todo modo, vai dar uma chacoalhada bastante agora. Ao contrário do Moro, que tem uma determinada parcela de votos, Moro sempre pontuava ali entre 8% e 10%, dependendo da pesquisa, às vezes menos, às vezes mais. Ele saindo da disputa, indo para uma disputa tranquila, que eu acho, de deputado federal no Paraná, ele vai se eleger com uma certa facilidade. Ele abre espaço para um pacto que o Luciano Bivar, ex-chefe do PSL, e o ACM Neto, ex-chefe do DEM, atualmente os dois juntos na mesma legenda, União Brasil, tentavam construir junto com outros partidos de centro-direita, MDB, PSD do Kassab, o Podemos do Álvaro Dias, juntar todas essas legendas em torno de uma candidatura única. E aí fala assim, Simone Tebet e Eduardo Leite, ou Eduardo Leite e Simone Tebet. Você acha que esse pacto, dando certo, tem potencial de crescimento? A princípio, o potencial de crescimento é só pela, digamos assim, a novidade, né? Ser um produto, lançado agora e como cobertura da imprensa, já que esse é o período da definição das candidaturas. Pode ter algum... Não, as pesquisas mostram que essa terceira via é realmente mais, até agora, ficção, na cabeça de quem deseja se viabilizar, né? Sérgio Moro, Ciro Gomes, que também está nesse pacote aí, de certo modo. Não sei se isso
o que é que isso realmente vai trazer para essa chapa alternativa, o que se pretende alternativa em relação a Lula e Bolsonaro e tal da terceira via. A Simone Tebet e o Eduardo Leite também estão lá embaixo, não pontuam, né? 1%, isso. 2% no máximo. Mas a ver, eu acho que com esse movimento do Dória, realmente, pelo menos na máquina partidária, entre os partidos, a coisa dá uma mexida muito grande. Pode ser que isso, né, pela novidade em si, traga alguma mudança na corrida eleitoral. Agora é muito cedo, né, para a gente saber. O que eu acho, queria falar do Moro aí, que a se confirmar esse movimento dele, é mais um elemento a confirmar a porcaria que é esse sujeito, né? Porque ele dizia até ontem, como sempre, como disse em relação a tudo que ele fala, que é o arauto da moralidade, do que é certo, apontar o erro de todo mundo. Estou dizendo isso porque ele disse o tempo inteiro que jamais deixaria essa candidatura a presidente para se candidatar a deputado ou a senador, porque não precisa de imunidade parlamentar, foi o que ele disse. Mas é exatamente o contrário que ele vai fazer. Ele vai para um mandato para se blindar, para ter a imunidade que ele e os seus coleguinhas da Lava Jato, tanto de brincadeira, diziam que era contra foro privilegiado, isso aqui. Todo mundo está lá, Deltan Dallagnol, o Moro e outros, atrás de voto, atrás de mandato, né? Para se blindar. Eu acho melancólica a posição do Sérgio Moro. Melancólica. O sujeito que manchou a história dele próprio, o judiciário, enfim. Não, esse cara é uma tragédia na vida pública brasileira. Espero que vá mesmo para deputado federal, seja lá o que for, e consiga lá a meia dúzia de votos que tem um monte de acelerados por aí. Mas essa é uma candidatura, essa do Moro, eu acho que é a mais, talvez até mais previsível do que o Dória ele desistir, embora tivesse uma pontuação ali de 8%, 9%, mas nunca passou disso. E há institutos que mostram com 6%, com 7%. Ele lançou a candidatura no ano passado, vamos entrar no 4º mês do ano. E a candidatura dele não decolou. Vai fazer, mais uma vez, vai fazer o que fez antes, que era dizer que jamais trilharia por esse ou aquele caminho, e vai fazer justamente o que ele dizia que não vai fazer. O sujeito não tem palavra nenhuma, e é a nova política, né? Quer mudar a política. Existem duas análises que os especialistas fazem, de que o sonho de um candidato que se propõe a ser uma terceira via é chegar em julho com um número de 15. 15 é o número mágico que as pesquisas dizem. 15% de intenção Porque de voto. você, em julho, você entra numa reta final de campanha, com TV, com uma série de coisas. Tendo 15%, você está no jogo. Menos de 15%, dificilmente você estaria no jogo. A segunda análise que o pessoal faz desse movimento é de que há um projeto da União Brasil, com o MDB, com o PSD, com o PSDB, para que eles tenham um bloco parlamentar que rivalize com o Centrão. O Centrão hoje formado por políticos de extrema-direita, o pessoal dos evangélicos, 126 deputados da turma evangélica. Então, esses partidos eles querem recuperar o poder no Congresso, para o que eles representam. O que é que eles representam? As indústrias, as empresas, a força do poder econômico, a elite econômica, principalmente do Sul, do Sudeste, né? E você acha que esse é um movimento que existe uma viabilidade para isso, de você refazer o Centrão, porque o que está em jogo também é o controle do Congresso a partir do ano que vem? Isso aí é bastante complexo, cara. Não dá para ter uma previsão, mas sim o próprio notícias recentes, por exemplo, mostram que o grupo do ex-presidente Lula, a candidatura do Lula, numa preocupação precisa em eleger deputados, né? Eleger deputados, renovar, ter uma força para justamente se contrapor aí a esse poderio todo de Arthur Lira e os evangélicos, aí nesse acordão aí do Centrão. Não sei se isso vai prosperar. Eu acho que os partidos estão se mexendo. A candidatura do Lula mostra realmente que e a aliança com o Alckmin, acho que fortaleceu mais ainda. É uma tarefa difícil aí. Eu acho que no União Brasil se juntou
É um balaio de gato aí, né? É. Tem extrema direita e extrema esquerda, se eu não estiver enganado, perambulando aí nesse pacote do União Brasil. A Semineto, né, em Salvador, vai disputar o governo. A ver o que é que isso realmente na prática vai significar. Há uma corrida de troca de ontem para hoje, né? Até amanhã, porque acaba o prazo. A gente está gravando agora aqui, como você falou. Saiu o Camargo, saiu o Mário Frias da Cultura, saiu o Ramage todo mundo que sai agora, naturalmente, é pelo menos pré-candidato, né? Assim, imagina um Congresso Nacional com essas figuras. Vai ser, ainda teve o ministro da Educação, né, que caiu, que talvez saia candidato, mas não foi por isso que foi demitido. Mas, né? O ex vai. O Weintraub. O Marcos Pontes, né? Marcos Pontes, rapaz, vai ser... Né? Todos eles acham que tem voto, deve ter para deputado, né? Porque você precisa de poucos assim, no universo. O Congresso é uma incógnita. Né? O próximo Congresso é uma incógnita completa. Aquela história, né? Reclama do Ulisses Guimarães, né? Frase famosa de: se você não gosta do atual Congresso, espere para ver o próximo, né? Enfim. Vamos ver. Vamos aguardar, gente. Então, a gente, na próxima semana, a gente vai estar gravando também, já com o consolidado de tudo que aconteceu hoje, mas a gente não podia perder o time do que aconteceu e fazer essa discussão. No segundo bloco, a gente volta com essa mesma confusão, sendo que aqui na nossa província, né? Aí a gente vai tentar analisar isso. Obrigado, pessoal.